Olá, boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, que temos como sempre na nossa companhia, Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Doutor, hoje, sexta-feira, 30 de Abril, amanhã comemoramos o Dia do Trabalhador, dia 1 de Maio, e portanto nada melhor do que continuarmos com este tema dos seguros de trabalho, mais precisamente dos sinistros que ocorrem no trabalho e das incapacidades. O que é que vamos falar mais concretamente hoje? Olha, por acaso realmente é uma data apropriada, na véspera portanto, o dia 1 de Maio, e olha, aquilo que nós vamos falar é efetivamente as indemnizações que os sinistrados têm direito no caso de sofrerem uma sequela permanente por acidente de trabalho. E eu acho que vale muito a pena falarmos neste assunto porque isto também é um assunto que é motivo para muita insatisfação, para muita querela, digamos, para, enfim, muitas desavenças entre os segurados e as seguradoras. E uma vez mais, aquilo que está aqui em causa, fundamentalmente, é a ignorância que realmente as pessoas têm acerca dos seus verdadeiros direitos. Porque praticamente toda a gente sabe que, como eu digo, se tiver uma sequela resultante de um acidente de trabalho, tem direito a uma indemnização. Agora, aquilo que quase ninguém sabe é como é que estas coisas funcionam, ou seja, como é que essa indemnização é atribuída. Qual é o procedimento para se avaliar o sinistro, a situação em que fica o trabalhador e daí adjacente a indemnização. Exatamente. Pronto, é que, contrariamente àquilo que muita gente pensa ou parece pensar, isto não tem a ver, digamos, com a cara da pessoa, com o sofrimento que ela teve, com a simpatia do médico, com a maior ou menor, digamos, abertura da companhia de seguradoras. Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam. Acontece que as incapacidades que são atribuídas aos sinistrados fazem parte de uma tabela que eu trouxe aqui comigo, a Tabela Nacional de Acidentes de Trabalho e de Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil, e que regula por decreto-lei quais são exatamente os valores das indemnizações que são devidas aos funcionários, dependendo da situação, digamos, de que eles sofrem. E repare que eu logo aqui quero chamar a atenção para um pormenor, é que, como os telespectadores vão poder ver no diapositivo que vamos projetar, esta tabela fala em acidentes de trabalho e incapacidades permanentes em direito civil. Ou seja, uma coisa são os acidentes de trabalho e outras são aquelas que resultam do direito civil, como seja, por exemplo, o ramo automóvel. Doutor, nesta tabela estamos a falar mais concretamente do direito civil, mas há também aqui uma diferença que é necessário relevar, que é a diferença entre o direito laboral e o direito civil, que são coisas diferentes. Qual é a diferença entre elas? Olha, no fundo, quer dizer, os próprios termos são descritivos. É que quando se trata de acidentes de trabalho, aquilo que realmente a indemnização pretende, digamos, compensar é a incapacidade, portanto, para digamos, a capacidade laboral, para Sim. A capacidade de ganho de trabalho. Enquanto que se for realmente uma responsabilidade civil, ele, digamos, é mais abrangente e cobra a incapacidade para todos os atos e gestos recorrentes, portanto, do dia-a-dia. Portanto, tem uma componente mais abrangente. É evidente que ele, ao cobrir, digamos, a incapacidade para os atos do dia-a-dia, acaba também reflexamente ou suplementarmente por também compreender, digamos, a incapacidade que pode resultar na atividade profissional da pessoa. Mas, portanto, é digamos, uma incapacidade mais abrangente e que nesta nova tabela de incapacidades está descrita, digamos, num capítulo à parte. Muito bem. Estes dois direitos têm que estar obrigatoriamente juntos, ou poderá haver uma tabela para o direito laboral, uma tabela para o direito civil? Não, pelo contrário. Ela, como você, aliás, começou por dizer muito bem, elas estão neste momento perfeitamente separadas. Efetivamente havia essa distinção no passado, portanto nas tabelas mais antigas, e muitas vezes era utilizada a Tabela Nacional de Acidentes de Trabalho para fazer avaliações de direito civil, mas neste momento elas são duas tabelas independentes e a única coisa
que, digamos, que têm em comum é estarem inseridas aqui no mesmo livro. Mas este livro tem 2 capítulos, ou 2 partes, uma respeitante aos acidentes de trabalho e outra respeitante às incapacidades permanentes em direito civil. Essa tabela, este livro, complementa toda a parte do corpo humano, é uma curiosidade, portanto, tem aí patamares em que uma pessoa aleijou-se na mão, pode ser descritivo o que é que teve na mão, aleijou-se no joelho, é descritivo também, ou seja, é tudo a pormenor. Sim, isto é tudo ao pormenor, ou praticamente as situações todas que são possíveis de acontecer, não só inclusivamente porque você falou na mão, no pé, portanto no joelho, portanto isso no fundo é, digamos, a parte musculoesquelética, mas desde a parte psicológica até inclusivamente a todos os outros aparelhos, o aparelho respiratório, o aparelho digestivo, enfim, todas as áreas do corpo humano estão aqui contempladas. Isto realmente é um trabalho com algum jeito, que realmente é de se tirar o chapéu a quem realmente o fez, porque evidentemente que isto é uma obra monumental, isto não é uma coisa realmente muito simples, conseguir compilar todas as patologias e depois ser capaz de atribuir a cada uma delas uma incapacidade específica. Portanto, é uma tabela, na sua opinião, completa e que faz jus àquilo que são as necessidades para esta área? Ora bem, completa é, se faz ou não jus às necessidades, isso aí é outra conversa. Qual é o calcanhar daquilo? Porque eu acho que o calcanhar daquilo são muitas vezes algumas incapacidades que têm valores muito baixos. E eu acho também que esta tabela devia ser atualizada, digamos, mais frequentemente. Eu posso lhe dizer que a tabela anterior era de 1997, salvo erro, esta é de 2007, portanto, repare bem, aliás, ela está aqui assinada por 2 pessoas. Sócrates. Exatamente, o Pinto Sousa, que era na altura Primeiro-Ministro, e pelo Aníbal Cavaco Silva, e portanto são tabelas que deviam ser atualizadas, digamos, mais frequentemente, no meu entender, e há realmente aqui algumas parcelas que a incapacidade que atribuem é efetivamente muito pequena. Muito bem, doutor. Sobre os sinistros de trabalho e as incapacidades adjacentes a um destes sinistros, o que é que nos traz mais para além desta tabela? Ou há aqui mais algum aspecto desta tabela a evidenciar? Não, não é só a questão da tabela, depois é o uso que se faz dela. Porque no fundo aquilo que eu queria era deixar claro às pessoas como é que realmente a tabela funciona, porque as pessoas não têm de uma maneira geral conhecimento e acham que porque tiveram um acidente de trabalho, porque sofreram muito, porque tiveram muitos problemas na sua vida e muitas vezes, às vezes têm, porque repara, muitas vezes estas coisas têm danos colaterais. Não é só a questão do acidente de trabalho e do facto da pessoa durante 2 ou 3 meses não poder sair à rua, que sabe que muitas vezes isto tem outras implicações. Toda a envolvência social, familiar, muitas vezes dá origem a divórcios, porque realmente o homem está mais tempo em casa e já não se consegue aturar um ao outro. Isso, aliás, é um problema que se tem a agudizar muito com esta história do Covid. Às vezes são pessoas que têm situações dramáticas de filhos que estão a estudar fora de casa e que têm de interromper os estudos, porque devido à quebra de rendimento do trabalho, quer dizer, a família, o agregado familiar não tem dinheiro para continuar a sustentar, digamos, a suprir as despesas dos jovens fora de casa. Evidentemente que tudo isso acaba por ser consequência do acidente de trabalho, mas infelizmente nada disso está, digamos, englobado, digamos, na indemnização a que a pessoa eventualmente poderá ter direito, nem ao subsídio mensal a que também a pessoa poderá ter direito. De maneira que, como é que isto se processa? Repara, como eu digo, os médicos têm de se basear nesta tabela. E o que é que diz a tabela? Vamos aqui a um caso concreto. Por exemplo, temos aqui o caso de uma pessoa que sofre uma meniscectomia, que faz uma lesão do menisco, portanto é operada, tira-se do menisco e apresenta sequelas. E se nós formos aqui à tabela, verificamos que essas sequelas são classificadas em ligeiras, moderadas ou graves, e conforme elas são classificadas em mais ou com mais ou menos gravidade, temos aqui uma indemnização que no mínimo vai de 1 a 3%, nos casos moderados 4 a 10% e nos casos graves de 11 a 20%. E repara, o que é que faz com que, o que é que está estipulado para que a lesão seja considerada moderada ou grave? Eu posso ler aqui que a lesão é considerada moderada se houver dor e uma hipotrofia muscular. O que é que isto quer dizer? Uma atrofia muscular.
superior a 2 centímetros e é considerada grave se houver uma dor marcada e uma hipotrofia muscular superior a 4 centímetros. E nesse caso a pessoa terá direito a uma incapacidade que pode variar entre os 11% a 20%. Portanto, repare, nós temos aqui um fator objetivo, que no caso das graves, acabei de dizer, são 11% a 20%, portanto não são 30%, nem 40%, nem 50%, e temos 2 fatores subjetivos, que são a dor marcada e a atrofia muscular. Ora, a atrofia muscular é mais ou menos suscetível de ser medida. Nós pegamos numa réguazinha, portanto, ou numa fita métrica, e vamos lá ver quanto é que é esta atrofia muscular. Agora, repara... Já a dor é muito subjetiva. A dor é muito subjetiva, porque, repara, o que é uma dor marcada? Quer dizer, quem sabe se a dor é marcada ou não é marcada é o doente. É o paciente. É o paciente. Portanto, a dor, não há, infelizmente, nenhum aparelho que determine o grau de dor que o doente sente. Um medidor de dor. Não há. Eu, aliás, até trago aqui isto, porque eu acho que isto vai ser o dia mais feliz da vida dos peritos de dano corporal no dia em que se inventar uma máquina semelhante a esta, isto como toda a gente sabe nos dias que correm para medir a temperatura, a gente põe isto aqui à frente da testa e isto diz que temperatura que a pessoa tem. No dia em que alguém inventar um aparelho que possa fazer a mesma coisa em relação à dor, que a pessoa ponha aqui o aparelho olha e diz assim, olha, este é um mentiroso, está a mentir com quantos dentes tem na boca, não é? Vem o outro, olha, este afinal de contas ainda está muito pior do que aquilo que ele diz. Mesmo assim, exatamente, é sempre subjetivo. É sempre subjetivo. Há pessoas que são mais tolerantes à dor do que outras. Exatamente. Há pessoas que, às vezes, por uma coisa de nada, aquilo parece que estão a morrer, enquanto às vezes há pessoas que são muito tolerantes à dor, são estoicas e que realmente, como eu digo, às vezes até têm um grau de dor superior àquilo que seria de esperar, digamos, para as queixas da pessoa. Isso efetivamente também acontece. Portanto, isto é efetivamente muito relativo, é realmente muito subjetivo e, sobretudo, no caso dos acidentados de trabalho, isto é um problema muito grande, porque nós sabemos que estes doentes têm a tendência para exagerar as suas queixas. E nós sabemos que geralmente eles estão sempre muito menos satisfeitos com os resultados dos tratamentos que são instituídos e levam sempre muito mais tempo a recuperar do que a população em geral. E eu, aliás, até para mostrar isto, porque repara, isto não é, digamos, um fator nacional, isto é algo que está perfeitamente reconhecido e documentado em toda a parte do mundo. E eu até trago aqui, que também vai ser possível ver no diapositivo que se vai projetar, eu tornei a trazer um artigo que escrevi a propósito da técnica que eu inventei para o tratamento da síndrome do túnel do carpo e que nós, aliás, já aqui referimos, e se alguém tiver a paciência de o ir ler, vai ver que quando eu falo nos resultados, e nomeadamente dentro dos resultados falo da satisfação dos doentes, tenho lá um parágrafo em que digo... no conjunto de doentes que constam deste estudo, não há casos de acidentes de trabalho, que é aquilo que internacionalmente tem uma sigla muito bem conhecida, que é o WCA, que quer dizer Workmen's Compensation Act, ou seja, sinistrados. E porquê? Porque toda a gente sabe que quando se incluem nestes estudos sinistrados, os resultados são sempre piores. De maneira que é norma, quando realmente os investigadores escrevem trabalhos científicos, é uma obrigatoriedade. Informarem, não é uma obrigatoriedade, mas digamos é de bom tom, e eu acho que contribui, digamos, para o rigor do trabalho científico, claro, dizer se há efetivamente sinistrados que estão englobados ou não, portanto, no estudo. Ora bem, e depois temos aqui um problema que é o seguinte, vamos imaginar que o doente não está de acordo com a companhia seguradora, que é uma coisa frequente, a companhia de seguros quer atribuir uma determinada incapacidade e a pessoa não concorda com a incapacidade que a companhia lhe quer atribuir. Portanto, o que é que a pessoa pode fazer? A pessoa pode efetivamente fazer alguma coisa, a pessoa pode reclamar, e pode reclamar em que instância? Pode reclamar junto do Tribunal de Trabalho. E eu, nesse aspecto, também tenho uma boa notícia para dar às pessoas, é que isto, como não são megaprocessos, muito longe disso, muitos destes casos até são relativamente lineares, de uma maneira geral, o Tribunal de Trabalho dá uma resposta muito célere, muitas vezes em poucos meses ou até menos, digamos que estes casos estão resolvidos. E então, o que é que a pessoa tem de fazer para contestar o caso junto do Tribunal de Trabalho? Olha, tem de arranjar um advogado, e tem de arranjar um médico que o represente, porque a maneira como isto funciona... Para assegurar a parte médica, digamos, perante o tribunal. Exatamente, porque a maneira como isto funciona é que no tribunal vão estar 3 peritos médicos.
Um deles em representação da companhia de seguros, outro que é designado pelo sinistrado, e um terceiro que é nomeado pelo tribunal e que funciona, digamos, como árbitro no caso dos outros dois médicos não chegarem a acordo. Exatamente. Pronto, na maior parte dos casos isto até se passa de uma maneira bastante civilizada e aquilo que acontece, chega-se a um acordo entre, se há divergência entre aquilo que propõe a companhia e aquilo que propõe, digamos, o médico do sinistrado, habitualmente chega-se a um acordo e que é um valor intermédio entre os dois valores extremos. Entre os dois valores. Pronto. Agora, aquilo que eu queria chamar a atenção das pessoas é que é o seguinte, é que eu quero chamar a atenção das pessoas que previamente se certifiquem com um relativo grau de certeza se vale efetivamente a pena passar por este processo ou não. Porque um advogado requer Exatamente, dinheiro. porque isto tem custos. Exatamente. Os advogados, naturalmente, que não fazem o seu serviço de graça, o médico também para fazer o relatório de incapacidade e depois para estar presente em tribunal, isto são, às vezes, várias horas ou muitas horas que se perdem e tudo isto tem um custo. Ora, repare, o que é preciso as pessoas perceberem é o seguinte, é quando aqui na tabela diz, conforme nós vimos, tem direito a uma incapacidade de 5%. E esses 5% são relativos a quê? Ou baseados em quê? Naturalmente que no rendimento mensal da pessoa. Ora, no caso de trabalhadores por conta de outrem, isto é linear porque a pessoa tem o recibo daquilo que recebe ao fim do mês. Exato. Não é? Agora, o grande problema quando se trata de trabalhadores independentes, muitas vezes trabalhadores nas artes, que são pessoas que muitas vezes até têm uns ordenados muito jeitosos, mas que pelas razões que toda a gente percebe, declaram o ordenado mínimo. E que evidentemente que nestas situações vêem-se às vezes em situações muito complicadas, porque sabe que isto já dizia a minha avó, que o diabo com a mesma manta com que tapa a cabeça destapa os pés. Tira. E, portanto, se a pessoa aquilo que declara é um ordenado mínimo, apesar de usufruir um rendimento muito superior, sobre aquilo que vai incidir é o valor da indemnização, naturalmente que é no ordenado mínimo que é declarado. O que quer dizer que muitas vezes estas pessoas, no caso de sofrerem acidentes complicados, podem se ver de um momento para o outro em situações efetivamente dramáticas. E não há aqui muito a fazer. Porque é evidente que se a pessoa vai reclamar e nessa altura é que vai dizer não, eu declaro o ordenado mínimo, mas ganho muito mais. Basicamente está-se a atirar ao fogo. Exatamente, exatamente. De maneira que é preciso muito cuidado quando se fazem estas afirmações, saber quem é que as está a ouvir, porque a pessoa, como diz o nosso povo muito bem, estas pessoas arriscam-se a querer ir buscar lenha e a saírem tosquiados. De maneira que aquilo que eu aconselhava às pessoas, antes de encetarem este processo, elas há algo que podem fazer. E o que podem fazer é o seguinte, é dirigirem-se ou à medicina legal, ou então irem a um consultório e pedirem uma avaliação por um médica de alguém que esteja, digamos, por dentro destes assuntos. As diferenças é que a medicina legal é gratuita, é algo que as pessoas têm direito e, naturalmente, que, de uma maneira geral, a opinião que lhes é dada, portanto, é independente e é isenta, porque o médico da medicina legal não tem, efetivamente, qualquer tipo de interesse, quer dizer, neste assunto, quer dizer, nem a favor do sinistrado, nem a favor da companhia de seguros. E depois é confiarem na opinião que lhes é dada. E porquê? Porque, sabe, conforme eu comecei por dizer, muitas vezes nestas questões as pessoas acham que, atendendo àquilo que sofreram, atendendo àquilo que, enfim, por aquilo por que passaram, veem muitos filmes americanos e pensam que têm direito a milhares de euros de indemnização, churuda. E muitas vezes não têm. E a outra boa notícia que eu também tenho para lhe dar, ou para dar aos telespectadores, é que neste aspecto, por acaso, eu tenho a dizer que as seguradoras muitas vezes são generosas. Sabe que eu não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que me acontece o sinistrado aparecer-me no consultório, eu avaliar a incapacidade, ir consultar a tabela e verificar que, por exemplo, a companhia de seguros está-lhe a atribuir uma incapacidade de 10%, quando se calhar se fosse eu, dava-lhe 5 ou 6. E, portanto, muitas vezes o conselho, obviamente, que eu tenho de dar às pessoas é que realmente aceitem aquilo que a companhia lhes quer dar, porque, efetivamente, aquilo que a companhia está a oferecer é, efetivamente, uma verba razoável, como eu digo muitas vezes, até superior àquela que seria de atribuir, o que quer dizer que se a pessoa vai para tribunal e se entra em litígio, uma vez mais a pessoa arrisca-se a chegar lá com 10, a sair de lá com 6 ou com 7 ou com 5.
Portanto, não é? o importante aqui é recolher, se calhar, o máximo É ter a cabeça fria, não reagir dados, emocionalmente, de opiniões. recolher uma opinião avalizada e, como eu digo, saber aceitar essa opinião. Lá está, falamos disto também noutros programas, desta balança entre o trabalhador e as seguradoras, que é sempre um bocado complicada de gerir, não é? É, sem dúvida nenhuma. Sem Doutor, dúvida nenhuma. Terminamos por aqui mais Terminamos um por programa. aqui. Muito obrigada. Olha, um bom feriado. Igualmente, um feliz E dia até à do próxima. trabalhador. Quanto a si é também o que lhe desejo, um feliz dia do trabalhador, um bom fim de semana e continuo sempre desse lado a acompanhar o que acontece de melhor na região. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.